A igreja também ocupava um lugar central na vida das pessoas. Nós temos que pensar, Montenegro surgiu a partir do rio, então a beira do rio era a rua mais importante, o cais do Porto das Laranjeiras era o ponto mais importante da cidade, e quem chegava ali e olhava para a esquerda em direção a São João do Montenegro, enxergava no alto a igreja e a porta principal da igreja voltada para o rio. Isso tudo nos mostra, nos demonstra a importância da igreja. Então houve essa infeliz decisão de demolir a antiga igreja que estava sendo depredada, mas hoje, quando se vê fotos e se olha para a história, é realmente de se lamentar profundamente essa ausência desse patrimônio histórico que seria. Olá, Eduardo. Bom dia, como vai? Tudo jóia? Tudo, e estamos? tu? Olha aqui o que eu acabei encontrando, assim, digamos que nas pesquisas, mas por acaso essa preciosidade. Antiga igreja católica. Exatamente, tanto Igreja foto, das duas torres, aquela. fachada externa, como também a fachada do altar, uma foto raríssima, a parte frontal interna. A data que eu tenho, assim, de inauguração dessa igreja aqui é 24 de junho de 1885. Está no livro que o padre Inácio Spohr publicou agora há pouco tempo, o Diário das Casas. Ela provavelmente foi essa data, sim, porque no livro tombo da paróquia há muita pobreza em detalhes, que o livro tombo é um registro das atividades principais de uma vida de uma paróquia. Estamos então pesquisando um pouco sobre a história da antiga igreja matriz São João Batista de Montenegro. Ela infelizmente não se encontra mais em nosso meio, com a sua beleza, com a sua originalidade, de uma época que foi muito importante para a nossa região, para o nosso município, mas então existem alguns vestígios espalhados ainda na nossa cidade. O que restou da igreja? Demoliram, mas... Demoliram ela. O prédio em si, não temos, eu acho que visivelmente nada, a não ser quem sobe a escadaria da praça, hoje em frente à catedral, vê uma pedra meia deitada, mas no sentido horizontal em pé. Então aquela é a pedra fundamental desta igreja que foi demolida. Ela foi preservada e naquela pedra foi colocada a placa com o nome da praça e a data da inauguração. Só que era de costume, naquela época, década de 60, que ela foi inaugurada, a praça, essas placas todas eram feitas em material de bronze ou cobre. Essa placa foi roubada. Então não temos mais o nome e nem a data da inauguração da praça, mas a pedra, como é grande e pesada, eles não conseguiram arrastar e roubar. Essa pedra ainda está lá na entrada da praça. O que compete a nós, principalmente a nós como investigadores do passado, é descobrir os vestígios desta construção. O que restou? A gente não consegue parar o tempo, mas a gente pode ir atrás daquilo que resistiu ao tempo e conseguir, através da investigação desses vestígios, através da busca deles, descobrir um pouco mais do nosso passado, um pouco mais do nosso presente. Porque o nosso presente está plantado em cima do passado. Então, Letícia, onde é que estamos agora? O que vamos descobrir? A princípio, temos restos da antiga igreja matriz aqui na casa paroquial. Bora lá. Bora lá descobrir. Olá!
Olá, boa tarde. Esse é o senhor Armin, então, né, que vai nos ajudar, é isso, senhor Armin? O senhor sabe onde é que estão as peças que nós queremos ver, é isso? Ah, e é o senhor que cuida delas? Vamos ver. Tá aqui, ó. Uau! Tá desmontado. Aham. Esse é o relógio que supostamente estava na antiga igreja. É, isso ali tava tudo. E aqui é todo o montado. mecanismo dele. Tem aquele piso dele lá, ó. E nunca tentaram montar só para ver se ele funcionava, nada? Não. Ele só foi limpo aquela vez que nós tiramos ele de lá. Conecta, ó. Esse conecta aqui Aham. e daí ele vai embutir em algum, em algum, provavelmente é aqui. Vai ser por aqui que ele encaixa. E ali é o pêndulo do relógio? Esse aqui é. Olha só. Ah, isso aí é Madeira? pesado. Não. Não, é ferro? Ih, quantos quilos tem esse aqui? Nossa, bem... E eu fui puxar 2 vezes. É só ó, essa parte sim. aqui que... Nossa, é ferro também. Mexe naquele ali, no peso dele. ali. Nossa, isso aqui é de ferro e isso Aham. aqui é madeira. Que peso, pelo menos uns 20 quilos isso aí? É. Quantos quilos tem isso aí? Ah, esse aqui tem 10 quilos. Pra mais, eu acho. Só, 15 a só 20. mexe naquele ali pra te ver. Esse ali eu acho que tem mais de 50. Letícia fazendo academia. Meu Deus. Não, eu não levanto isso aqui. É saco de cimento. Não, mais. É Mais? É Mais. um saco de cimento. Mais que o saco de cimento. Ah. Que é mais 50 quilos. Pronto, já fiz minha academia na Ó, semana. viu? É? E aí nós temos o sino também, Sim, daí né? nós vamos lá em cima. Daí tem que ir lá na igreja. Sim, daí nós vamos entrar lá na igreja. Vamos subir lá, então tá. Bom. Vamos lá. Os sinos ainda hoje anunciam as festividades, os atos religiosos na atual Catedral São João Batista, que são os mesmos sinos que foram importados da Alemanha, vieram de navio na década de 1870, 80, para a nova igreja na época. E eles simplesmente foram tirados das torres da antiga igreja, quando a torre da nova igreja matriz foi levantada, e colocados nela, e hoje ainda anunciam para o povo, para os fiéis e para a cidade os atos religiosos e também o horário. Portanto, eles tocam ao meio-dia e às 6 da tarde, a famosa horário da Ave Maria. Aqui é o sino, exatamente nessa altura. Vou me pendurar no sino agora. Depois de uma subida super radical aqui na torre da atual Igreja Matriz de Montenegro, aqui temos o sino, que é o sino da Igreja Matriz, que estava em frente aqui da igreja. Como funciona esse sino? Hoje ele já é eletrônico, Sim, né? Todo eletrônico, todo automático. E antigamente era manual. corda. Alguém tinha que ir lá, pegar a corda Sim. e... Eu muitas vezes eu puxei também. Aí esses dois aqui são... São 3? Ah, são lá tem mais 2. Então eu acho que aqueles lá então são os originais. Ah, não, mas Todos aí, eles são originais. todos eles são Sim. da... Uau! Aham. E será que tem alguma coisa de datação neles? Acho que não, ele né? foi todo revisado, quando ele foi instalado aqui, ó, aí tem umas partes que foi feito nova, né? Sim, essa estrutura aqui, esse né? eixo ali, ó. Esse eixo novo foi feito para fixação dos... Sim, por causa que foi, porque antes era de madeira. Ah, E sim. como agora foi reformado, aí foi feito de metal. Toda essa estrutura metálica para ele funcionar de forma Aham. automática. Muito legal. E olha só essa vista de Montenegro que nós temos aqui em volta desses cobogós aqui, né? Chegamos no topo da torre da Igreja Matriz.
TV Mon, uma televisão para todas as idades. Programas especiais e notícias de Montenegro para atualizar o seu dia. Um novo conceito de telejornalismo, debates e repercussão dos principais fatos. E aqui tem também Faixa Kids, com grandes produções dos mais importantes estúdios do Brasil e do mundo. Os conflitos e descobertas de uma menina de apenas 4 anos. O Diário de Mika. Uma turminha muito divertida e suas aventuras na escola. E Spocks. Uma dupla que corre, pula e brinca. Tamas e Rajas. E a criançada vai se divertir e aprender a desenhar com a turma do professor Daniel Azulay. Youtubers do Brasil e da região também são atração da faixa da criança. E aqui, as crianças de Montenegro também poderão se ver e participar da programação da TV. As manhãs da TV Mon estão muito mais animadas na Faixa Kids. E ainda um agente secreto pra lá de diferente, fazendo a maior bagunça dentro e fora do mar. Peixonauta. TV Mon, uma programação para toda a família e para todas as idades. Aqui você se vê na TV. Nós temos que considerar que no século XIX, quando uma cidade, quando uma vila era emancipada, quando a população começava a formar a vila, um dos edifícios mais importantes era a igreja. Sem uma igreja, a vila não era considerada vila. A cidade não poderia ser uma cidade. Então, por exemplo, quando nós temos a emancipação política de Montenegro em 1873, Montenegro precisava de uma igreja. O Estado, ele transferia os atos públicos como registro civil, registro de nascimento, registro de casamento e óbito para a igreja. Então, para uma pessoa registrar-se, ela precisava ser batizada. Para ela comprovar que ela estava casada, para oficializar o casamento, ela precisava casar na Igreja Católica. E isso precisava de uma igreja. E a mesma coisa para comprovar a morte de uma pessoa. Era através do registro de sepultamento que o padre registrava. Não havia o cartório de registro civil. Tudo isso era feito na igreja. Então, a instalação dos padres, a instalação de uma igreja, a construção do prédio de uma igreja era fundamental para a vida civil, inclusive política, econômica do município de Montenegro, na época da vila de São João do Montenegro. Por isso, então, esse esforço em construir uma igreja. E a batismal está, inclusive, no nosso museu aqui. História de Montenegro. Exato. Ali está a pia batismal, de pedra ainda, pedra grés, feita, esculpida em pedra grés. Eu acho que, se não me falha a memória, em 3 partes, mas está intacta ainda a pia batismal da antiga igreja. Estamos aqui para visualizar e mostrar, então, uma peça muito importante que fez parte da antiga Igreja Matriz. Ou seja, quantas e quantas crianças ou até mesmo adultos que não tinham sido batizados foram batizados nesta pia batismal. Uma peça muito, muito importante dentro de uma igreja. Essa aqui é de pedra grés, uma pedra natural e muito abundante aqui na nossa região, que compõe a estrutura e a própria pia batismal. Então, uma pia mais que centenária já e ainda intacta aqui para ser visitada e visualizada no nosso museu histórico aqui de Montenegro. E algum material, inclusive, ainda é usado hoje na catedral, como vasos sagrados, cibórios, onde é colocado as hóstias para distribuição ao povo, aos fiéis. Isso tudo ainda são materiais que são da antiga igreja, que simplesmente foram só transladados para a igreja nova, que são peças que não, podemos dizer assim, que não terminam com o tempo, né? Elas podem durar
séculos até, né? Então são peças usadas hoje ainda na igreja, na Catedral São João Batista, que vieram desta época. Aquilo que nós tinha comentado nos investigadores do passado. Olha a altura da igreja, né? Olha as pessoas e olha a altura da igreja. Exato, proporcionalmente, né, o tamanho das pessoas e a altura da torre, das torres, né? Em outras fotos não parece ser tão alta, né? Exato, isso é uma coisa que deveria ser investigado pelos investigadores a fundo, realmente, que altura elas alcançavam as torres, porque em outras fotos me chama a atenção que ela parece ser mais acanhada a altura, não ser tão imponente como nessa foto mostra. Então é uma curiosidade que me despertou. Aproveitar essa imagem maravilhosa aqui, esse visual, para ver realmente onde era, aqui um panorama bem legal de onde era a antiga igreja. Ali então nós temos, não é, Letícia, as escadas, que foi o que restou da igreja. E aqui dá para ver todo o local, onde é a pracinha, onde era então toda a estrutura da antiga igreja. Exatamente as paredes dessa praça é onde eram as paredes da igreja, né? Então essa escadaria era a escadaria principal da igreja, que é onde tu entrava na nave dela de acesso, e lá adiante era onde tu dava a vista ao altar. Então essa igreja ela era voltada exatamente no sentido contrário que está essa igreja hoje, mas hoje a gente consegue ter uma noção bem ampla, bem nítida da dimensão que ela era. E se a gente pudesse hoje, Letícia, comparar, assim, grosseiramente, em relação àquele pinheiro, tu acha que seria mais alto ainda que o pinheiro, o prédio? Então, nós fizemos alguns estudos com fotos antigas, né, que tinham pessoas na frente da igreja, e a gente foi montando a proporção. E a ponta da torre da igreja seria mais ou menos dessa altura, teoricamente, assim, de acordo com esse levantamento, pegando uma pessoa como referência, né? E existem fotos também que mostram as duas igrejas construídas em pé ainda ao mesmo tempo, que tu vê pequena diferença da torre dessa atual e da outra, então a gente já consegue ter uma ideia de dimensão. Então é mais ou menos ali a altura do pinheiro. Só para o pessoal ter uma ideia da altura da igreja. E ocuparia toda a extensão da pracinha. Toda a extensão da pracinha, a gente pode imaginar que toda a pracinha seria todo o interior ali da igreja. Exato. E exatamente esse caminho que tem hoje no centro da pracinha é o caminho que dava para o altar. Em 1968, ano em que a igreja foi demolida, o Brasil vivia no governo militar, o mundo estava convulsionando, aconteciam vários problemas, haviam rebeliões em Paris, né? Dany LaRouche fazia protestos pela liberdade, havia uma busca de liberdade muito grande no mundo. Em 1968 também, nós estávamos vivendo um outro período na história das igrejas. As igrejas, aí principalmente a Igreja Católica, tinha passado pelo Concílio Vaticano II, que tinha terminado em 65. As missas já eram realizadas em português. O padre, que antes rezava de costas para o público, estava rezando de frente para os fiéis. E havia uma busca pelo ecumenismo. Na época, o Papa João XXIII tinha aberto as portas para que a Igreja Católica buscasse o ecumenismo com as igrejas evangélicas, com as igrejas evangélicas históricas. Aqui em Montenegro a gente pode destacar que havia uma busca pelo ecumenismo entre católicos, evangélicos e a Igreja Anglicana. Então, nós vivíamos um novo período na história da humanidade naquele momento. Olha aqui, o que é isso aqui? Lizzy. Esse aí é um pedaço do púlpito. Isso aí é embaixo? Isso aqui, sabe que antigamente o padre, quando ele fazia o sermão, isso aqui estava no lado, eles entravam aqui, subia aqui, tinha uma escadinha, porque isso aqui é todo oco. Aí o padre imagina ele ao contrário. Sim, claro. Tá? Entendi. E daí ele tinha uma escadinha. A escadinha deve estar aparecendo do outro lado ali, não sei. A escadinha não aparece, eu vou ter ele aqui. É uma coisa à parte, né? E daí o padre ficava mais à altura dos fiéis. Sente a madeira, né? Dá pra ver. Então esse era o púlpito da antiga igreja
E aqui, aqui são as partes do altar. Nossa! Nossa! Ali tem também aquelas peças que eu me lembro, que aquilo, acho que elas estavam no museu antigamente, genuflexório. Era onde as pessoas se ajoelhavam para rezar. Esse é onde o senhor está. Peanha é essa parte aqui onde colocavam os santos em cima. E aqui tem todo um trabalho muito bonito, né, de marcenaria. Isso é da antiga igreja? Esse, então, a princípio, tudo indica que seja da antiga igreja. Sim, isso aqui é da antiga igreja, a matriz. Sim, aquela que foi demolida, né? Isso. Ali tem a Via Sacra. Tem. São quadros da Via Sacra. Inclusive, se eu não me engano, eles foram restaurados, esses quadros. Eles têm um processo de restauração lá, em andamento, mas tem. Então esses aqui eles estavam na primeira igreja. Olha esse detalhe aqui também Sim. Coisa de lá. São muito bonitos os detalhes de marcenaria, né? As cores que utilizavam também. Característicos, né? Eu até acho que isso aqui deve ter sido da primeira ou segunda reforma que teve na igreja. Então são cores predominantes lá da última reforma. Quer dizer que inicialmente foi assim. Conseguimos quase remontar parte da igreja, né? Pelo menos o altar tá aqui. Peças super antigas. Sim. Olha só. Isso é de... Até a Bíblia de antiga bronze, também. Parece, né? É um material ou alguma liga metálica que emite, né? Quase um bronze. Mas ele tá ficando esverdeado, então é bem provavelmente que isso aqui seja de bronze. Aqui Bíblias muito antigas. Olha só isso aqui. Meu Deus, em que idioma tá isso aqui? Latim. Latetur Corceratium. Quando as missas eram feitas em latim. Então aí que Tudo em o latim, padre, né, fazia, né, rezava a missa em latim. Aqui temos outra Bíblia, também em latim. Mas essa aqui não é tão detalhada como essa daqui. Olha só a capa. E aqui as separações aqui dos capítulos. Realmente está precisando de um tratamento urgente. Pela umidade, isso tem que passar por um processo de higienização e de secagem também, né? A igreja também ocupava um lugar central na vida das pessoas. Nós temos que pensar Montenegro, surgiu a partir do rio, então a beira do rio era a rua mais importante, o cais do Porto das Laranjeiras era o ponto mais importante da cidade, e quem chegava ali e olhava para a esquerda em direção a São João do Montenegro, enxergava no alto a igreja e a porta principal da igreja voltada para o rio. Então, isso tudo nos mostra, nos demonstra a importância da igreja. Antes, a igreja matriz ficava de frente para esta rua e vinha ao rio, que era a avenida, digamos, a rua principal da cidade, hoje a Doutor Flores, na época a Rua da Praia. Então ela iniciava, digamos assim, no rio, no cais do Porto, e terminava em frente à igreja, a antiga igreja matriz, onde hoje se encontra a pracinha. E a atual catedral foi construída onde havia uma praça, ou seja, em frente à antiga igreja. Então somente se trocou as posições. Hoje a atual catedral ela virou de costas para o rio. Isso é um detalhe muito importante dentro da história, porque na história a gente sabe que o rio era a principal avenida de transporte, de comunicação, quando tudo era mata, quando o povoado de São João do Montenegro iniciou, todo o acesso era via Rio Caí. Então, a rua principal começou no rio e terminou em frente à igreja. Então, essa ligação muito interessante que a história nos mostra, que a igreja foi construída na época na coxilha, digamos assim, na elevada mais alta do povoado em construção, que aqui tudo era área alagadiça, da enchente, e a igreja foi construída numa colina, no alto da cidade, da época, da vila. Então a rua principal começava no rio
e terminava na porta da igreja. E essa igreja, concluída em 1885, ela vai então atuar até 1968 e em 1968, já desativada, já com a nova igreja matriz São João Batista, hoje Catedral São João Batista, já concluída, o município assume o antigo prédio e, infelizmente, acaba demolindo aquele prédio. Uma lástima que isso tenha acontecido no nosso município, mas infelizmente é uma coisa que aconteceu. Eu acho interessante a demolição dessa igreja, é uma lástima assim para o município. Eu sempre comento assim que dentro da fé a Montenegro ficou muito pobre com a história, tanto a Igreja Católica como a Igreja Evangélica Luterana. Uma então foi demolida pelo fogo, né, pelo incêndio, e a Igreja Católica então veio abaixo por vontade da época, né, que se questiona até hoje, né, quem foi, entre aspas, o culpado, né, da demolição dela, mas ela não foi por um incêndio nem por um outro abalo catastrófico, né, mas sim por vontade da população, da comunidade, da administração, que em comum acordo então decidiram demolir porque estava já construída a nova, a atual catedral. E por que a antiga igreja foi demolida? No registro do livro Tombo, que é um apontamento que é feito dos principais registros da vida paroquial, ali consta tipo um registro documental que foi firmado um convênio entre a comunidade católica, ou seja, a instituição Paróquia São João Batista, e a municipalidade, que foi a administração municipal, então, que conveniaram a permuta do terreno, que era da igreja, que passou a ser, então, do município, e, nesse sentido, a administração municipal entraria com a despesa da demolição da igreja, do prédio, e ali se comprometeu em construir uma praça infantil, com brinquedos, ajardinamento e bancos, para que as pessoas pudessem usufruir daquele espaço antes ou depois da celebração das missas e ali pudessem levar as crianças para um momento de lazer, de brincadeira, de encontro das famílias em frente à nova igreja matriz. As pessoas às vezes elas não se dão conta, né? Elas não se apercebem da riqueza que tem, que o município, né? Porque foi feita uma troca. Exato. Então o município tinha uma riqueza e desconsiderou aquilo como algo de valor. Jogou fora uma pérola. Não, vamos jogar fora, isso aqui está atrapalhando, então. Mas temos que ver que na época também não havia essa preocupação com o patrimônio histórico. Aquilo era mais tratado como um estorvo, uma velharia que estava ali enfeiando, entre aspas, a nova igreja que tinha sido construída. Então, porque elas permaneceram 3 anos ainda, uma frente à outra, porque a Igreja Matriz foi inaugurada em 12 de dezembro de 1965 e a antiga, então, foi demolida em meados de 1968. Então, praticamente 3 anos, elas permaneceram uma frente à outra. E então houve essa infeliz decisão de demolir a antiga igreja que estava sendo depredada por estar fechada, 3 anos praticamente, sem uso. Então houve essa decisão, lamentada por muitos na época já, mas hoje quando se vê fotos e se olha para a história, é realmente de se lamentar profundamente essa ausência desse patrimônio histórico que seria